Olá, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem. Quase que eu estou atrasada porque eu estou o quê? Duas coisas. Uma, na saga de todos os filmes dos Vingadores que eu tô assistindo. Oi, Nanda. Olha, Nanda. Já fico nervosa. Se falasse um pouco, né? Quase não vê a Nanda. Quase não vê a Nanda. Bem... Enfim, deixa eu escrever aqui. Hoje a gente vai falar sobre hábitos de sucesso. Eu acabei de falar pro Bruno aqui. Peraí, rapidinho. Olha, tem poucas pessoas ao vivo. Só porque eu tô de mau humor, será que o povo tá com medo de mim? Peraí. Ai, gente, peraí. Todo dia a mesma coisa. Eu tento fixar, eu demoro 3 horas. Agora foi. Fixar. Deixa eu só arrumar aqui. Sim, boa noite. Eu falei pro Bruno que eu não sabia exatamente o que eu ia falar. Aí ele me falou aqui algumas coisas, eu já tinha algumas coisas anotadas, mas uma das coisas, na verdade, o que deu origem a esse tema para a live foi que, pra quem não sabe, né, o Bruno fala sobre dinheiro. E teoricamente não, a verdade é que a gente já alcançou a nossa liberdade financeira, tanto eu quanto ele, né? Porque a gente trabalha em conjunto e que a gente já pode viver de renda. Muita gente pergunta isso, mas se vocês pararem de trabalhar, vocês já podem viver de renda? Sim. Talvez não nos padrões de hoje, mas eu acho que nos padrões de hoje também, mas não morando em São Paulo, aqui onde a gente mora. Talvez também, mas enfim, não interessa a quantidade. A razão... Sempre tem, do nada, um barulho que não estava acontecendo. Mas enfim, o fato é que a gente não precisaria trabalhar. E é muito louco como as pessoas acham que você está na flor da idade, né? Tipo, a gente... E você não precisar trabalhar significa não trabalhar, né? Significa não fazer um monte de coisa. E aí quando a gente fala que a gente já pode viver de renda, que a gente já ganhou bastante dinheiro e tudo mais, muita gente fala assim, mas você já tá rica, você já pode fazer isso. Mas você já não precisa mais fazer isso. Ou então, sei lá, sempre tem, agora, ultimamente, eu tenho recebido muitos comentários assim, tipo, nada a ver, do tipo, não assiste os... eu fico indignada. Não assiste os como chama aquilo? Os advertisings, os anúncios do YouTube que aparecem no vídeo dela. Afinal, ela já está rica. Não precisa dar o troco pra ela não, porque afinal ela já está rica. Sabe, várias coisas, pequenas coisas que eu fico falando, mas é exatamente por isso que eu estou rica. Sabe, coisas desse tipo. Então, é muito louco quando... Peraí que eu vou só bloquear uma pessoa aqui que tá falando... Tá se achando demais, se acha rica demais. Eu não tô me achando rica demais. Como faz pra bloquear uma pessoa? Não, só dá pra ocultar ela. Enfim, vai ser isso, ocultar. Não é, a questão aqui não é falar que eu sou rica. Essa não é a questão, definitivamente. Inclusive, né? A questão é só ser honesta e falar abertamente de uma coisa que não deveria ser tabu. É tipo sexo, né? Antigamente, agora a gente não pode falar de sexo como se ninguém soubesse, ninguém faz, ninguém, sei lá, ninguém nada sobre sexo. Sendo que todo mundo tá fazendo, entendeu? E o dinheiro é isso. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro e as pessoas têm que estar querendo ganhar dinheiro, principalmente se for honesto, né? E é a forma como a gente ganhou e vai continuar ganhando, e tá tudo bem, não é errado. E é por essas pessoas que às vezes as pessoas têm vergonha de falar disso, omitem ou deixam de passar, às vezes, conhecimentos, coisas legais para os outros, porque tem gente com esse tipo de mentalidade, entendeu? E aí eu ia falar sobre hábitos, né, e vira e mexe alguém pergunta, mas tem alguma coisa que vocês ainda economizam? Tem algum hábito, tipo de economia que vocês têm? Tem muitos.
E não é porque a gente não precisa que a gente vai deixar de fazer. Não é como se a gente estivesse rasgando dinheiro, ou não é como se a gente estivesse, sei lá, jogando dinheiro no lixo, né? Mas, de todo jeito, a introdução, eu tô falando sobre dinheiro exatamente pelo fato de que foi isso que deu origem a essa live. Mas, obviamente, que hábitos de sucesso não são só isso. Aliás, tem bem pouco a ver com dinheiro em si. Às vezes, o dinheiro é só uma consequência disso tudo, né? Dos hábitos. E eu acho que eu e o Bruno, a gente faz muitas das coisas que ajudam, né? Que são hábitos de sucesso. Mas, obviamente, que não é muita coisa. Eu ainda peco em tanta coisa, né? Eu podia ler muitas coisas profundas, como o Bruno faz. Eu podia me empenhar em tantas outras coisas que eu não faço, mas que, né, eu não consigo. E tá tudo bem também, porque não é pra gente ser 100%. E aí, o Bruno leu esse livro aqui. Eu li um pouco, não li todo, né? Porque olha a grossura do negócio. Mas ele é tipo um dicionário... E tem uma conta aqui, inclusive. Uma conta do cartão de crédito, porque tá marcando aqui. Página. Marcando página. Como você marca as suas páginas? Com uma conta do cartão de crédito. Enfim, é do Tim Ferriss. A gente adora esse autor. A gente tem 3 livros dele. 3, né, amor? Sim. Ferramenta dos Titãs, que é esse daqui. Aí tem o... Olha, me deu branco agora, que é o que eu mais gosto. O 4 azul. 4 horas para o corpo. 4 horas para o corpo, e tem o 4 horas, trabalho 4 horas por semana, que é um dos livros que o Bruno leu, que deu origem ao tipo de trabalho que a gente faz hoje, né? Pela internet e tudo mais. Só que em vez de 4 horas, trabalho 4 horas por semana, a gente trabalha 700 horas por semana, porque a gente não sabe viver de forma diferente. E enfim, daí, o 4 horas para o corpo, por sinal, foi o livro que foi o primeiro contato que o Bruno teve com o low carb, que o Tim Ferriss fala, na verdade, de slow carb. E depois foi a primeira vez que eu li e tive contato com low carb, foi com o Tim Ferriss. Ele é um autor sinistro, ele não é especialista em nada, mas ele é tipo um cientista, sabe? Porque ele testa milhões de coisas e é um puta empresário, enfim. O cara é sinistro, eu sou muito fã, ele deve ser riquíssimo. Hoje em dia ele tem um podcast, ele entrevista pessoas de sucesso. E enfim, se vocês quiserem um dia ler um autor que é legal, inclusive a leitura é boa, até pra mim que sou dislexa, consigo ler algumas coisas. E enfim, ele é incrível. E aí, nesse livro aqui, Ferramentas dos Titãs, ele entrevista, na verdade são várias entrevistas, né, amor? Ele entrevista muitas pessoas, é tipo o podcast dele hoje, só que é em livro. Na verdade, acho que foi um compilado de algum dos podcasts dele, mais uma galera que ele entrevistou. E ele entrevistou pessoas que ele considera pessoas de sucesso. E ele meio que perguntava os hábitos dessas pessoas para ver o que essas pessoas tinham em comum, né? Que elas tinham sucesso. E algumas delas faziam algumas coisas que eu vou falar pra vocês agora, nesse momento. Como sempre, eu estou com a minha colinha aqui, não é mesmo? Pra me ajudar. E vamos lá. A primeira coisa, e eu vou falar assim as coisas que principalmente que eu faço e que eu vejo o Bruno fazer, porque aí eu posso dizer que são comprovadas, ok? Aquela que agora sim está se achando. Afinal, estou quase me acendendo a leão. Vocês estão acostumados, né? Porque sim, já bloqueia quem não estava acostumado aqui a lidar com isso. Enfim, uma das coisas que o Tim Ferriss faz e que ele entrevistou uma galera que faz também é jejum. Olha só, veja só. O jejum num sentido mais também de tipo... Como se a pessoa fizesse um jejum pra melhorar a saúde de fato, tá? Jejum... Aí depois, ele fala que a maior parte dessas pessoas coloca o dinheiro para trabalhar por elas, né? Coisa que o Bruno ensina vocês a fazer, se vocês não souberem. Aí vocês entrem lá no perfil do Bruno. Isso daqui vai ser quase um negócio para como é que fala? Para ganhar seguidores para você, amor. E depois ele fala que essas pessoas normalmente elas têm negócios próprios, então elas não trabalham para outras pessoas, ela tem os seus próprios negócios, entendeu? Então elas fazem, sei lá, o dinheiro, elas não ganham dinheiro, elas são empregadas, elas têm o próprio negócio. Aí uma outra coisa é que elas
aprendem constantemente, é isso que a gente tenta fazer, né? Eu, pelo menos, eu tô sempre consumindo, não sei, tipo de qualquer conhecimento. Eu, de fato, eu entendo que eu não aprendo tanto lendo quanto outras pessoas, quanto o Bruno. E hoje em dia eu aceito isso, então eu prefiro assistir filme, ter contato com outras culturas. Eu gosto de viajar exatamente por isso, porque eu acho que eu aprendo muito de forma muito mais fácil. Eu assisto filme, eu ouço podcast, eu vejo coisas no YouTube, aqui na internet. Então essa é a forma que eu sei que me agrega. Ler é muito mais difícil pra mim, porque eu já disse aqui várias vezes que eu sou disléxica, então é mais difícil pra mim e eu aceito isso. Então, vira e mexe, eu até pretendo fazer uma live falando sobre esse caos da dislexia, né? Que eu falo tanto sobre isso e é meio que um escudo. Não é meio que talvez meio que uma proteção, mas eu nunca faço isso como uma forma de me vitimizar. É sempre uma forma de dizer, olha, eu tenho problemas, tá ok? Aceita aí que você vai entender e vai dar tudo certo. E o Bruno fala isso, que depois que eu comecei a entender, mesmo antes de saber que eu era disléxica, eu comecei a entender quais eram os meus pontos fortes, quais eram as formas que eu trabalhava bem. E foi assim que eu comecei a trabalhar com a internet, porque eu falo bem, ou eu acho que eu falo bem, eu me comunico de forma legal, as pessoas gostam da forma como eu falo e tudo mais, eu tenho um pouco de carisma, talvez, e isso é uma coisa, é um dos meus pontos fortes, então eu tenho que trabalhar com isso, não ficar batendo cabeça. Então tem aquele ditado, de quem que é, amor? Do peixe? Dizem que é do Einstein, mas... Dizem que é do Einstein. É apócrifo, né? Não apócrifo. Não, apócrifo Apócrifo que é tribuim, mas não sabem se... Ah, então tá. Fala o ditado aqui, senão eu vou falar errado. Se você colocar um peixe pra... Todo mundo é um gênio, todo indivíduo é um gênio. Mas se você avaliar um peixe pela sua habilidade em escalar árvores, ele vai passar a vida toda acreditando ser um idiota, né? Então, o peixe é bom o quê? Nada. O peixe é bom em nadar e não escalar árvores. Então é mais ou menos isso. Você tem que valorizar as suas qualidades e usá-las, né? E não ficar batendo cabeça aí, ficar, sei lá, fazendo coisas das quais você não é bom em fazer. Então essa também é uma das coisas que o Tim Ferriss, né, avaliou e ele coloca como hábitos de sucesso, é você valorizar as coisas que você faz bem e utilizar elas a seu favor. Então, às vezes a gente tá batendo cabeça... Como é que é? Eu ia falar um ditado muito suado. Fazendo murro em ponta de faca. Como é que é? Dando murro em ponta de faca. Enfim. Conta a história que a gente já pensou em botar... lá no comecinho você queria fazer... Eu falei pra você fazer concurso público, né? Bruno queria que eu fizesse concurso público. Cara, eu sou a pessoa mais... A pior coisa que eu sei fazer na minha vida é prova. Se você sentar aqui e, tipo, um assunto que eu domino, você sentar aqui, fazer milhões de perguntas e eu te responder tudo, aí você me dá uma prova com as mesmas perguntas, eu não sei escrever aquilo. Não é que eu não sei escrever, eu escrevo bem até. Só que em prova eu não me dou bem. Então, pra que diabos eu ia ficar 10 anos da minha vida, porque eu ia passar isso, talvez eu conseguisse, mas 10 anos da minha vida estudando pra então conseguir passar num concurso público. Seria loucura, entendeu? Então a gente corta os caminhos e tenta fazer coisas que realmente você saiba fazer, que você seja bom. E geralmente essas coisas são coisas que te dá prazer em fazer. Então por isso que a gente acaba lidando e... Como é que fala? Unindo o útil ao agradável. Isso. Tá, deixa eu ler aqui mais a minha... E uma coisa que eu até falei isso para as meninas, a gente tem um grupo, sempre falo disso aqui na live, porque a gente sempre tá conversando. Eu e as meninas, a Nanda e a Kim, a gente tem um grupo, né? E aí eu falei para elas, aqui no meu prédio, é um prédio relativamente caro, né? Então tem muitas pessoas que têm dinheiro. E aí eu falei pra elas, nossa, é incrível como a academia do prédio tá sempre cheia. E as pessoas, quando eu passo por elas, apesar de serem pessoas que provavelmente trabalham muito, né? São pessoas que têm a aparência saudável.
Eu falei, caraca, sabe, em forma, atléticas, muitas delas. Falei, é incrível isso, né? Porque essas pessoas, teoricamente, estão trabalhando muito. E isso é uma coisa que geralmente a gente vê, CEOs, esses caras que estão aí dominando o universo, né? Os donos das maiores coisas, os caras sempre cuidam do corpo, cuidam da saúde. CEOs são empregados, quem manda no universo são os empreendedores. Os donos das empresas. Tá, os donos das empresas. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu sou a nossa empresa, você é a dona. Quem manda na empresa? Eu. Verdade. Enfim. Mas é muito louco. Essas pessoas que têm muita grana e que são pessoas de sucesso, geralmente são pessoas que têm saúde, a não ser, sei lá. Mas que estão preocupadas com a saúde, com a aparência e tudo mais. E elas sabem que isso tem a ver com o sucesso delas. Então, é muito louco. E aqui eu vejo isso, pelo menos no meu condomínio, né? Lógico que é uma bolinha, mas eu vejo isso. Então, eu acho que as pessoas de sucesso, elas cuidam da saúde. Quer dizer que elas têm hábitos saudáveis, quer dizer que elas cuidam da alimentação, quer dizer que elas estão preocupadas em não ficarem doentes, em se exercitar, e que isso vai deixá-las mais produtivas. O Tim Ferriss fala isso, né? Até no 4 Horas para o Corpo, que eu li todo, por incrível que pareça, demorei anos. E ele fala sobre isso, que o jejum, os exercícios aumentam a produtividade. Então, geralmente essas pessoas, elas fazem essas coisas. Geralmente as pessoas que estão buscando sucesso e tudo mais, então não estão usando muitas drogas pra isso, né? Porque hoje em dia tá comum também. Enfim, vamos lá, o que mais que eu escrevi aqui? Uma coisa legal também que eu falei ontem no negócio da dieta, que eu falei, como que faz pra manter a dieta a longo prazo? E aqui eu escrevi aqui, fracasso temporário. Geralmente as pessoas que estão vendo um sucesso a longo prazo, e isso quer dizer um hábito de sucesso, elas têm um hábito de sucesso, elas têm, enfim, coisas que elas estão vendo a longo prazo, elas entendem que coisas erradas vão acontecer no meio do caminho e que o fracasso é temporário. Então, tá tudo bem, que errar tá tudo bem. E assim a gente faz na dieta também, né? Às vezes a gente acha que, nossa, errei, acabou tudo, ferrou, já era. E não, às vezes só faz parte, é só um tropeço. E na vida, nos negócios, sei lá, em todo o resto, isso tá dentro também. Bem, eu acho que eu já praticamente botei tudo. Já falei tudo, falei muito rápido. Hoje eu estava com muito mau humor. E aí eu tava aqui já, enfim, eu continuo meio mal-humorada, mas eu tô aqui ó, segurando, tirando que eu bloqueei uma pessoa, né, que vocês viram, já de cara, pá! Depois eu nem vi a pessoa, devagar e sempre pra sempre, exatamente, igual a Nanda tá falando. Tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta legal, eu já não tenho... O dinheiro atende tudo? Dinheiro não é tudo. Esses dias eu respondi uma pergunta sobre isso. Por que não para de trabalhar se você não precisa? Porque dinheiro não é tudo. Porque a gente precisa de um propósito, porque eu preciso me sentir produtiva, porque apesar de ter conquistado muitas coisas, ainda quero conquistar muitas outras. E definitivamente dinheiro não é tudo. Vocês vivem de quê? De várias coisas. De internet, de muitas coisas. Deixa eu ver. O que é sucesso e ser rica pra você? Sucesso pra mim é fazer o que gosta, quando gosta, e por que gosta, e quando quer. E ser rica pra mim é você poder fazer o que quer, quando quer, e aonde quer. Então, você ter locomoção, você ter poder de escolha de onde você vai estar, com quem você vai estar, a hora que você vai estar, você poder trabalhar ou não. O que mais, amor? O que é ser rico pra você? 4 coisas. O Bruno já tem listado aqui, 4 coisas. A riqueza, por exemplo, eu conheço gente que é milionária e, na minha opinião, não é rica. Porque o cara só tem dinheiro. Vem pra cá para as pessoas te ouvirem. Vamos chamar o Bruno, que o Bruno é um... Apresento a vocês o meu novo... Como é que fala isso? Convidado especial da noite. E aí, agora gente? Vai bombar. Vou falar rapidinho, estou trabalhando ali também com os alunos. Mas, pra mim, riqueza tem a ver com 4 coisas. Uma delas, inegavelmente, é dinheiro. Porque, a não ser que você tenha muita audiência, né, a ponto de poder fazer parcerias por viagem,
e você vai estar trabalhando por isso, você vai ter que pagar uma viagem, por exemplo, um lugar que você quer conhecer, em dinheiro. Não tinha como eu comprar a nossa viagem para Maldivas, na verdade ela comprou, pagando em sorrisos. Então você precisa ter dinheiro, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é saúde também, talvez seja até a mais importante, né? Porque dependendo do que você tiver em termos de problema, o dinheiro vai te ajudar, mas ele não é capaz de curar muitas coisas, muitas doenças que existem hoje. Então, felizmente, o dinheiro me ajudou, por exemplo, a tratar minha hernia de disco. A gente gastou uma grana no tratamento, menos do que gastaria numa cirurgia, mas mesmo assim foi um valor considerável. Só que dependendo, né, em certos momentos o dinheiro não fazia nada. Estava tomando a medicação mais forte, um dos melhores médicos, fazendo tudo o que dava para fazer, e mesmo assim tinha dias que eu sentia muita dor. Então a saúde talvez seja a moeda mais importante de todas. A outra é o controle do próprio tempo. Então, de nada adianta você ter dinheiro e não ser dono do seu tempo, a ponto de poder escolher quando que você vai viajar, ou o que você vai fazer do seu dia. Né? Então, isso é vital. Por isso que eu falo que eu conheço vários milionários que não são ricos, porque eles não são donos do próprio tempo deles. E daí também vem você ser dono da sua localização geográfica. Ou seja, você decidir, igual já aconteceu com a gente algumas vezes, né? Vamos para a Copa do Mundo. Com 2 dias de antecedência, a gente saiu, viajou. Se precisasse trabalhar, né? Se precisasse, não foi o caso, mas eu poderia trabalhar de lá, porque eu sou dono do meu tempo, da minha localização geográfica. Então, esses são os 4 itens assim que eu coloco como no pacote ali, né, para estar rico. E não estão em ordem de importância aqui, tá? Todos são necessários, né? Mas a saúde, se a gente tivesse que eleger um, seria aquele mais importante. Então, se vocês estão vendo isso aqui e estão pensando, caramba, só tenho saúde, não é só. Você tem o principal muitas vezes, porque com isso você consegue correr atrás do resto. Ele falou exatamente tudo que eu falei, só que em palavras mais bonitas. E aí vocês ficam aí valorizando ele, é sempre assim. É o que eu falei. Mentira, eu só não falei da saúde, relacionamento que é o também dá pra botar nesse principal. pacote. Mas eu falei, fazer o que você gosta, quando você quer, onde você quer. Então, localização geográfica, trabalhar quando você quer, ou seja, ter dinheiro para não trabalhar, decidir quando você vai trabalhar ou não. O que fazer ou não fazer. O que fazer ou não fazer, dizer não e sim a hora que você pretende. E qual foi o outro? Eu falei exatamente, só que eu não expliquei. Dinheiro, saúde, locação geográfica e tempo. E tempo. E o tempo é também trabalhar e tal. Né? Sim, só que uma coisa que ela falou, e eu acho que é um pouco de ilusão, não existe isso de fazer só o que você gosta. É verdade. Eu gastei 2 dias preenchendo ali o imposto de renda, até poderia terceirizar com um contador de confiança, mas eu prefiro não fazer, porque já teve contador fazendo besteira na minha declaração. Então eu quis fazer. E eu não gosto de preencher o imposto de renda, nem questão de pagar. Porque o imposto já foi pago com antecedência. Isso é só uma informação, mesmo assim é chato pra cacete, né? Sim, por exemplo, agora essa live eu poderia não fazer. Porque eu estou com puta mau humor. Mas eu me comprometi, isso daqui eu lido, apesar de eu gostar muito, essas lives têm sido muito legais. É um compromisso que eu fiz com vocês, então eu tô aqui, né? Não vou largar vocês e falar, eu fiz o compromisso, foda-se. Não, lá estou eu aqui. A moça tá tão com a cara tão clarinha assim. Tá legal na live mesmo. Eu me surpreendi. Tá bom. Fiz a barba e cortei o cabelo ontem. Né? Tá, vamos ver se tem alguma coisa. E posso botar só um hábito que não pode. Tava naquela lista que você falou, mas eu acho que é o principal. É as pessoas que atingiram níveis muito interessantes assim, de sucesso em diversas profissões diferentes, eu vejo que elas têm uma característica em comum. A Malu falou, né, que elas estão sempre buscando o aprendizado, né, um aprendizado constante, mas elas são pessoas capazes de aprender muito bem sozinhas. E quando eu digo isso, não é que você vai sentar para meditar e o negócio vai baixar na sua cabeça o conhecimento. Não, mas ao invés de você ter que fazer, por exemplo, uma faculdade com um professor te dando uma atenção constante, você pega um livro e lê o livro e você aprende. Ou você vai no YouTube e vê um vídeo e você aprende. E essas pessoas não aprendem só lendo ou vendo, porque depois elas partem para a parte mais importante, né? Que é a prática. Porque a gente tem essa ilusão de que o conhecimento vem apenas com a teoria. E não é. Uma pessoa ela pode pegar, se a gente pegar um cara que é virgem e der o Kama Sutra para ele ler, mesmo após acabar o livro, ele vai saber menos do que o cara que é analfabeto, mas está todo dia ali nos 50 tons de cinza na atividade. Né? Então, gente, a prática é muito importante. Tá? E, inclusive, né, a boa teoria ela não surge do nada. Ela vem
da prática. Então o cara pratica muito e com isso cria uma boa teoria. Então se vocês verem alguém que não tem experiência prática teorizando sobre as coisas, esse cara está falando besteira. Tá? Se ele não tem experiência prática e quer ensinar os outros a fazerem, ele é um farsante. A questão é, você tem a prática e daí você consegue criar uma boa teoria. De uma boa teoria, não embasada na prática, não surge nada. Eu, por exemplo, eu conheço muita gente, a maior parte das pessoas que eu conheço de sucesso, assim, que eu olho e falo, caraca, essa pessoa tem um puta sucesso. Elas não adquiriram esse título, né, de sucesso fazendo o que elas estudaram na faculdade. Algumas delas nem têm faculdade. Então, não que eu ignore a faculdade e tal, mas é isso que o Bruno falou. A pessoa consegue colocar na prática o que ela aprendeu sozinha, às vezes. Que eu acho interessante a Malu, por isso que eu pedi para ela falar essa questão do concurso público, que eu falava para ela, a gente não sabia da dislexia, anos atrás, né? E eu falava para ela, olha, faz um concurso, tudo, porque eu achava ela super inteligente, e nas provas da faculdade ela ia bem, mas até passar, né, para a faculdade dela no Enem, o Enem, ela nunca conseguia fazer a prova toda, não acabava nem de ler, né? Eu contei isso pro Bruno recentemente, ele eu falei, chocado. Caramba, você não acabava de ler a prova, né? Porque eu fiquei chocado. E a gente pensando, e eu pensei, né, e sugeri para ela falou, não, mas eu não tinha enxergado ainda. E eu pensando em botar um peixe para escalar uma árvore, sendo que, na verdade, ela nasceu para trabalhar com rede social. E tinha um amigo nosso que sempre falou isso pra gente. Ele sempre falou, o nome dele é Fernando Leal, ele trabalha com marketing multinível, também foi militar, era da minha turma da AMAN. E eu lembro quando a gente estava no quartel ainda, ele falando, o Malu tem que trabalhar com o público. Ele também foi o cara que falou, nossa, tá sabendo tanto de finanças, cara, cria um site, né? Foi ele grava mesmo, vídeo no YouTube. Daí eu olhei pra ele e falei, que vídeo no YouTube, cara? Você tá ficando doido? Aí anos mais tarde que eu fui começar. Então agiu praticamente como um profeta, né? Porque ele acertou as duas ocupações que a gente deveria ter. Terrível. Ele conseguiu olhar, ele fez uma coisa que parece super simples, mas não é. Ele olhou um peixe e falou, esse peixe fica melhor na água do que subindo uma árvore. Ele olhou, né, uma águia e falou, esse bicho aqui vai voar melhor do que se ele quiser correr, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que focar nos nossos pontos fortes e não ficar, igual o Bolojinha falou, eu estava esperando ele errar o ditado, mas não errou, dando murro em ponta de faca. Exatamente. Bem, é isso. Hoje eu já não tô, assim, excelente, né? Na verdade, esse é o melhor humor dela até agora. Não, tô maravilhosa com vocês, entendeu? Assisti um filminho aqui pra ver se melhorava. Aí trouxe o Bruno pra falar, pra dar uma melhorada, uma audiência, um up, não é mesmo? Mas sobre os hábitos de sucesso seria isso. E é o que eu falei, a história dessa live, ela aconteceu por causa disso, porque recentemente a gente tem ouvido várias coisas que a gente faz e gosta de fazer, e até esses dias eu tava numa live da Kim, e aí a Kim falou, vem pra cá, pra Alemanha, não sei o quê. Aí o Thomas falou, mostra o sofá pra ela, o sofá é mó gostoso. Aí ela mostrou e falou assim, não, mas a Malu é rica, a Malu pode pagar todos os hotéis. Ela falou, mas por que eu não posso ficar no sofá? Eu tô lembrando disso porque acabei de ler ali. O que você deixou de fazer, que você fazia quando você ainda estava construindo o patrimônio? A gente economizava em muita coisa que hoje, felizmente, não precisa. A gente tinha uma divisão do orçamento toda certa que hoje a gente não precisa se preocupar com isso. Então, várias coisas que a gente fazia porque tínhamos como prioridade investir o dinheiro, hoje a gente já não precisa mais porque a gente consegue, por exemplo, pagar o aluguel daqui e comer o que a gente quer sem se preocupar com preço. E, por exemplo, comprar umas roupas que você acha boas, assim, lojas que você acha interessantes e também não olhar preço, porque hoje a gente ganha muito mais dinheiro do que naquela época. Mentira, de não olhar preço. Eu sigo olhando o preço. Não, você olha preço, mas isso não é o fator definitivo, entendeu? Não é. Você não compra na marca tal e deixa de comprar outra por uma questão de preço. Muitas vezes é outra questão. Então, mas hoje seria a gente... só economias, assim, o que a gente deixou de fazer? Então, seria essas economias no dia a dia. Agora... a maneira como eu invisto meu dinheiro hoje é radicalmente igual a que eu fazia antes, muito antes de chegar até uma marca de ter mais de 1 milhão de dinheiro investido. Eu faço a mesma coisa. Inclusive, né, hoje é só mais fácil, porque depois que você rala para investir o pouco, né, tendo que fazer conta e não tinha TED gratuito na época igual tem hoje, banco digital e corretora sem tarifa, nada disso existia. Tudo era mais caro e as ofertas para investimento eram mais difíceis. Então, hoje em dia, está mais fácil, inclusive para quem está começando, mas para mim também, porque eu não preciso me preocupar com esses detalhes. Agora, o resto, o processo de investimento, as decisões, tudo isso é muito similar.
o que a gente fazia. Foi a questão de economia mesmo. A gente não tinha sofá para comprar ações de bancos, por exemplo. A gente preferia viajar do que comprar uma geladeira prateada para cozinha. A gente usava uma branca que, se não me engano, tinha sido da minha mãe, sei lá. Então era isso que a gente fazia. Não, o que é a geladeira? É. Não, veio da Dona Dulce. Ah, da Dona Dulce, verdade. Foi uma pessoa com quem a Malu morou, era uma senhora que morava em Copacabana. A Malu morava no quarto de empregada. Que era menor do que esse meu aqui. Pagava R$800 e no quarto não cabia nós dois juntos, por exemplo. Não cabia. Era muito pequeno. Era muito pequeno. Então tá, gente, eu vou poupar vocês do meu humor hoje e da minha falta de desenvoltura, porque tá terrível. Já trouxe o Bruno, então vocês já foram beneficiados, né? Porque agora tem isso, né? Agora as pessoas vêm até mim pra falar com você. É um inferno isso. O meu ego leonino não tá conseguindo lidar com essa história. Mentira, eu não ligo. Tá bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa live e que vocês tenham gostado. Eu vou ver um tema legal pra gente falar amanhã. E a gente se vê. Eu vou deixar essa live gravada também. Se você chegou aqui depois, você pode ver do início. No início, no caso, fui eu falando, tá? Só pra vocês saberem. Mas dá pra passar a live também. Tá? Um beijo e até mais. Deixa eu ver aqui como que faz.